Bom dia, meu nome é Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Eu quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei, a você homem, você mulher, você jovem e você criança. Sejam todos bem-vindos na graça do Senhor a este canal. Rogo a Deus que Deus seja o seu abençoador. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe a sua casa e abençoe os seus negócios. Em nome de Jesus. Eu sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida, pela bênção de Deus na vida dos meus filhos, dos meus familiares. Louvo ao Senhor pela oportunidade e liberdade que Deus me dá de fazer a sua obra. Ministrar a palavra de Deus através da internet é uma bênção. Seja você também um participante desta obra. Dê like ao canal, se inscreva no canal, faça comentários, compartilhe, seja participante desta obra. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor, depois então estarei comentando sobre o assunto. O texto que eu vou ler está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eu vou repetir. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Deus, através da sua palavra, traz a cada um de nós um alerta, uma advertência sobre a conduta, a nossa conduta como filho. Porque todos nós somos filhos, somos filhas. Ainda que nossos pais hoje não estejam mais em vida, mas a advertência e alerta, o chamamento de Deus é para nós, como ser humano, como filho. A nossa condição de obediência, a nossa condição de respeito, de honra, de dedicação aos nossos pais. Ainda que os nossos pais não estejam mais vivos, eu lamento isso, mas é a honra da memória, da lembrança, do nome dos nossos pais. E aqui fala muito claro, o cuidado, a honra, é para que a pessoa, o filho, vá bem e prolongue a sua vida na terra. Eu não vou citar nenhum caso, vou me resguardar, não vou citar nenhum caso, mas nos dias recentes, nos nossos dias, existem casos, fatos, noticiados pela imprensa, de filhos que desonram seus pais, desmerecem seu pai, comprometem o nome de seus pais e depois pagam o preço. Não vou citar nenhum caso, vou me resguardar. Mas eu quero fazer uso da palavra de Deus para trazer a uma reflexão sobre essa mensagem.
Eu vou falar hoje, vou estar comentando sobre a vida de uma personagem importante dentro do conteúdo bíblico, no contexto bíblico, uma figura muito importante e muito importante na história de Israel. Eu vou estar comentando sobre Raquel, especificamente sobre a morte de Raquel. Raquel, a filha de Labão, esposa amada de Jacó, mãe de José e de Benjamim. Esse personagem, essa mulher, morreu cedo. Eu vou ler o texto em que narra, em que dá início à profecia. A morte de Raquel é uma morte profetizada. A morte de Raquel está profetizada. No capítulo 31 do livro de Gênesis, eu vou ler um texto que diz assim: Então ouvia Jacó as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era bom para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: Torna à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então o texto, capítulo 31 do livro de Gênesis, nos traz o entendimento de que Jacó estava percebendo, estava vendo que Labão e seus filhos já não estavam satisfeitos com ele, já não estavam mais felizes com ele. Então ele recebe da parte de Deus uma mensagem para se retirar de Padã Arã e se dirigir para Canaã, a terra dos seus pais. Jacó reúne a sua família, reúne as suas esposas e faz participação disso. Após isso, a Bíblia diz que Jacó parte de Padã Arã em destino até os seus pais Canaã. A Bíblia diz que 3 dias depois, Labão, que estava no campo, soube da partida de Jacó. E a Bíblia diz que Labão prepara todo o seu pessoal e parte em perseguição a Jacó. A Bíblia diz que Labão não estava satisfeito, não ficou satisfeito com essa atitude de Jacó. Então ele parte, e a Bíblia vai dizer que 7 dias depois, Labão encontra Jacó. Esse encontro, Labão faz ver a Jacó toda a sua insatisfação por Jacó se afastar sem se despedir de Labão. E mais ainda, Labão faz uma séria acusação contra Jacó. Labão acusa Jacó de furtar as suas imagens, os seus ídolos, os seus deuses. Labão faz essa acusação diante de Jacó, que Jacó furtara os seus ídolos, as suas imagens. Quando, na verdade, diz a Bíblia Sagrada que quem furtou os ídolos, as imagens, as estátuas, os deuses de Labão
foi Raquel, a sua filha. Raquel furtou o que era de Labão, as imagens. Diante daquela acusação, de Labão, Jacó diz para Labão, eu vou ler o texto, da palavra do Senhor. Verso 30, Gênesis 31, verso 30. Labão falando com Jacó. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa do teu pai, por que furtastes os meus deuses? Está aqui a acusação. Labão falando com Jacó. Por que furtaste os meus deuses? Resposta de Jacó. Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebatarias as suas filhas. Jacó ficou com medo de se despedir de Labão, porque ele acreditava que Labão seguraria as filhas dele. Não deixaria as filhas, as esposas de Jacó partir com ele. Verso 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Eu vou repetir. Verso 32, capítulo 31, resposta de Jacó a Labão. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Jacó não sabia que Raquel tinha furtado os deuses de seu pai. A leitura bíblica, seguindo, vai dizer que Labão passou então a vistoriar os pertences de Jacó, as tendas de Jacó. A Bíblia diz que ele entrou na tenda de Jacó e não achou nada. Entrou na tenda de Leia e não achou nada. Leia, esposa de Labão, filha de Labão, esposa de Jacó. Entrou na tenda de Bila, não achou nada. Entrou na tenda de Zilpa, não achou nada. E quando ele entra na tenda de Raquel, a Bíblia diz que Raquel, que furtara as imagens dos deuses de seu pai Labão, então Raquel usa de uma fraude. Raquel pega os deuses, as imagens, e coloca debaixo de uma sela de camelo. Exatamente isso. Ela escondeu as imagens debaixo de uma sela de camelo e sentou em cima. Sentou em cima da sela onde embaixo estavam os deuses de Labão. Quando Labão entra na tenda de Leia, segundo a Bíblia, pede desculpa ao seu pai Labão e diz que não pode se levantar, não pode se afastar, porque ela está com o costume das mulheres. Ou seja, ela estava nos dias, segundo ela, nos dias de menstruação. Na cultura desse povo, na cultura oriental, principalmente a cultura judaica, quando a mulher estava nos seus dias de menstruação, ela vivia afastada. Toda mulher, nos dias de menstruação, nesse tempo da vida, ela se afastava. Ninguém poderia se aproximar dela,
Ninguém podia tocar nela. Era a cultura deles. Então, quando ela diz para o seu pai que está com o costume das mulheres e não pode se levantar, ela evita, por mentira, por engano, ela evita que seu pai vistorie onde ela está. Saindo da tenda de Leia, saindo da tenda de Raquel, Jacó cobra Labão. Jacó agora é duro com Labão. Se Labão foi duro com Jacó, agora Jacó é duro com Labão, cobrando dele aquela acusação. Labão não encontrou nenhum dos seus ídolos, das suas imagens. Labão não encontrou. Labão não encontrou porque Raquel, mentira. Feito isso, a Bíblia diz que Jacó e Labão fazem um acordo, selam um pacto de amizade. E cada um segue a sua vida. No capítulo 35 de Gênesis, a Bíblia vai dizer a Bíblia vai nos falar do nascimento de Benjamim. 35:16. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve o filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. Raquel, grávida, prestes a dar luz, teve trabalho de parto. Verso 17. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni. Raquel, grávida, prestes a dar luz, teve dificuldade na hora do parto, do nascimento da criança. E esse parto, o nascimento dessa criança, provocou a morte de Raquel. E Raquel, então, naquele momento, ele dá o nome ao seu filho, aquela criança que está nascendo, aquela criança recém-nascida, ele dá o nome de Benoni. Benoni, na cultura judaica, significa filho da minha dor, filho da minha desgraça. As irmãs, as mulheres, entendem muito mais do que nós, os homens, o que é dificuldade no parto. Eu posso muito imaginar a dor, o sofrimento, o choro que Raquel teve ao dar à luz a essa criança. Deve ter sido debaixo de muita dor, de muito sofrimento. E me provocou a sua morte. E quando ela dá o nome de Benoni, a intenção dela não é outra, senão amaldiçoar seu filho. Amaldiçoar seu filho por conta das dores, por conta do sofrimento que o nascimento provocou em Raquel. E Benoni é isso. O significado de Benoni é esse: filho da minha dor, filho da minha desgraça.
Os historiadores, os estudiosos da Bíblia, dizem que Jacó estava no campo, cuidando das suas tarefas. E quando ele soube, quando chegou até ele a notícia do nascimento daquela criança e que Raquel dera o nome de Benoni, diz os estudiosos que ele sai correndo, vai até onde está a criança, pega a criança no colo, nos seus braços, e dá o nome de Benjamim. Benjamim significa filho da minha força, filho do meu vigor. Benoni significa filho da minha desgraça, filho da minha dor. Benjamim significa filho da minha força, filho do meu vigor. A morte dessa mulher, Raquel, foi profetizada. No capítulo 31 de Gênesis, no verso 32, eu vou fazer questão de ler. Jacó falando com Labão a respeito dos deuses Labão furtados, que Raquel furtou. Jacó falando, 31, 32. Com quem acharam os seus deuses, esse não vive. Jacó falando com Labão. Labão, com quem você achar os seus deuses, os seus ídolos, as suas imagens, esse não vive. A Bíblia diz que Jacó não sabia que Raquel tinha furtado. Do texto que eu li lá, a carta aos Efésios, capítulo 6, a Bíblia diz para o filho honrar seu pai. A atitude, comportamento, a conduta de Raquel, de furtar os seus deuses, os deuses de Labão, esconder da mentira. Cumpre-se a palavra de Deus. Cumpre-se a palavra de Deus. A Bíblia diz, Mateus 24, 35, passarão os céus da terra, mas a palavra de Deus não passará. É um alerta para nós. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe para que vá bem. E prolonga a sua vida na terra. Primeiro mandamento com promessa. Eu entendo, eu aprendo que a morte dessa mulher, Raquel, sobre todos os aspectos lamentável, foi profetizada. Foi profetizada pela sua atitude e pela sua conduta. Devemos nós cuidar, cada um de nós cuidar da nossa atitude, do nosso comportamento. Deus é o nosso Pai. Assim eu entendo, assim eu aprendo. Mas nós temos nossos pais na terra. Devemos honrar a sua memória, a sua lembrança, o nome dos nossos pais. Que Deus e que Jesus abençoe sua vida. Amém?